Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é um daqueles vídeos que dá vários problemas seguidos e é a terceira vez que eu estou gravando. Então, por favor, se você gosta do canal e ainda não é inscrito, me ajuda a fazer ele crescer e se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. Mas hoje eu vou falar, como você já notou no título e na thumb deste vídeo, sobre Hunter x Hunter. Sim, eu estou aqui para recomendar que você assista Hunter x Hunter se você ainda não assistiu. E eu vou trazer aqui todos os motivos que eu acredito que podem te convencer a assistir essa obra que é muito boa, sim. E Hunter x Hunter está sendo muito falado, se você não conhece ainda, talvez você tenha visto várias notícias sobre, porque Hunter x Hunter é baseado em um mangá de Yoshihiro Togashi, que é lançado desde 98. Mas o autor, o Togashi, costuma fazer desde então vários hiatos que desesperam os leitores deste mangá, porque o hiato, para você que não sabe, são intervalos que podem não ter prazo, sem escrever, sem lançar novos capítulos. Mas a boa notícia é que finalmente temos uma data, dia 26 de junho, a próxima segunda, em relação a este vídeo que eu estou gravando agora, teremos o fim do hiato finalmente de Hunter x Hunter. Então quem leu o mangá ou quem vai começar a ler agora pode saber que teremos capítulos novos, ou pelo menos durante algum tempo teremos capítulos novos. Hunter x Hunter já teve uma adaptação, se você não sabe, em 98, a primeira adaptação, num episódiozinho único de 25 minutos, que conta só o comecinho da história realmente do mangá. E depois disso teve uma adaptação em anime em 99, que teve mais ou menos uns 60 episódios, 64 se eu não me engano. E nesses episódios contou até um determinado arco da história e ele parou. Além disso, teve também depois 30 episódios de OVAs lançados de 2002 a 2004, mas o que eu tô para recomendar aqui para você mesmo assistir é a adaptação que começou em 2011 e foi até 2014. Essa adaptação fez um reboot independente de tudo que já tinha sido lançado até então e começou a contar a história novamente, sem fillers, com uma trilha sonora muito boa e um design, um traço muito bom também, uma animação muito boa. Hunter x Hunter começa te contando a história de Gon Freaks, um garoto de 12 anos que morava numa ilha, a vida toda morou numa ilha chamada Ilha da Baleia, criado pela senhorita Mito, e que passou muito tempo da sua vida ali em contato com a natureza, com animais, e por isso ele tinha instintos, velocidade e sentidos muito aguçados inclusive em relação à sua idade. Mas o maior sonho do Gon, e você sabe disso logo no primeiro capítulo, era sair dessa ilha para se tornar um Hunter. E um Hunter, numa expressão bem simplificada, é um caçador de recompensas. Mas um Hunter não é só isso. Hunters você vai descobrir ao longo dessa história que podem ser muito diferentes, com objetivos diferentes, com formas de atuação diferentes. Então isso é algo que você vai descobrindo lá pra frente. Mas ele quer se tornar um Hunter porque o pai dele, que não o criou, que o deixou lá com a senhorita Mito desde sempre, ele nunca conheceu o pai. A única coisa que ele sabia sobre o pai dele é que ele tinha se tornado um Hunter e que, em prol de continuar sendo um Hunter, ele deixou o Gon, em algum contexto, por algum motivo, com a senhorita Mito na Ilha da Baleia e nunca voltou. E o Gon, muito surpreendentemente, como sempre nessa história diferente de uma criança normal, ele não tinha raiva do pai e, inclusive, ele queria seguir os mesmos passos para entender o que o pai fez e encontrá-lo, se possível. Gon então parte para sua jornada para se tornar um Hunter, e para se tornar um Hunter, você tem que passar em um dos testes que tem anualmente, que envolvem várias pessoas aspirantes a Hunter, e esse teste não é simples. Você começa essa história justamente acompanhando isso, como isso vai se desenvolver, quem são as pessoas que estarão nesse teste, porque não é fácil. Você pode facilmente morrer em um teste para ser Hunter, e sob certa ótica ele pode parecer muito cruel, inclusive, então quem vai para isso tem que estar muito preparado. Além do Gon, você tem um destaque logo no começo para outros 3 personagens que numa primeira vista podem parecer e lembrar muito o quarteto ali de Yu Yu Hakusho, porque sim, Togashi também é o autor de Yu Yu Hakusho, o meu anime favorito, muita gente aqui no canal já sabe, porque esses 3 personagens, que são chamados de Killua ou Kirua, dependendo de qual pronúncia você quer usar, o Kurapika e o Leorio, vão ter muito destaque ali no começo dessa história, e eles, a princípio, eu não vou dizer quem seria qual personalidade, mas a princípio, à primeira vista, eles lembram a personalidade básica dos 3 personagens que acompanham o Yusuke na história dele também. Mas calma, não é uma cópia de Yu Yu, você não vai assistir um Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, são histórias diferentes e, inclusive, esses personagens, ao longo da história, você vai descobrindo que as motivações não são iguais, são universos muito diferentes, são histórias diferentes e são, sim, personagens com construções bem distintas. E Hunter x Hunter, ao longo de toda a narrativa e conforme você vai avançando nos arcos, inclusive traz personagens muito bons, que são realmente bem construídos e que não são unilaterais, que eles não têm apenas uma perspectiva, eles têm vários contextos que formam quem eles são, ou talvez eles não tenham se não precisar.
Às vezes você tem um personagem que precisa de várias motivações diferentes pra chegar a ser quem ele é, e às vezes ele não precisa de nada, ele tem uma motivação só que é forte e única. Hunter x Hunter tem lutas muito boas, principalmente conforme você vai avançando nos episódios, conforme você começa principalmente o segundo arco, e Hunter x Hunter envolve sim capacidades mágicas talvez, ou poderes, mas que não aparecem do nada, que não surgem do nada, não estão no seu corpo e o cara simplesmente tem que treinar 50 mil horas numa sala fechada para ficar muito forte. Não é isso. O Togashi criou para Hunter x Hunter um mecanismo e uma explicação para você conseguir adquirir esse poder ou despertar esse poder e como ele se manifesta, que forma ele toma, quais as diferenças de um poder para outro e o que define essas diferenças. Ele criou um manual quase muito bem explicado disso, o que traz muita veracidade para este ambiente que é fantástico. E o Gon, apesar dele não ser o meu personagem favorito, ele é um protagonista que também não é bem o convencional. E a forma com que ele aparece na história, onde ele está centrado, também não é levado da forma óbvia, da maneira mais óbvia. O Gon, acima de tudo, tem uma potência na sua vontade, na sua força de vontade, no seu ânimo de conseguir descobrir coisas novas, e a sua aparente ingenuidade ao analisar as coisas, na verdade, vem muito do seu jeito instintivo de analisar situações e pessoas e que, surpreendentemente, o leva talvez para caminhos corretos. E as suas respostas e o seu jeito corajoso e às vezes humilde ou muito espontâneo de reagir faz com que muitas vezes os seus amigos e até mesmo seus adversários se surpreendam e não consigam saber exatamente como ele vai reagir. E agora eu quero falar pra você que talvez começou a assistir Hunter x Hunter e não gostou, achou uma história talvez boba demais, ou não encontrou as lutas que tem nesse anime que talvez você tenha ouvido falar que são muito interessantes. São sim! Elas vão se tornando inclusive progressivamente melhores. O que eu quero te dizer é que o primeiro arco de Hunter x Hunter é só uma preparação, uma pequena inclusão e introdução a tudo isso que você vai acompanhar depois ao longo de vários episódios. E o que eu tô falando aqui pra você, o que eu tô dando de detalhe da história, não é spoiler, isso é só a pontinha do começo que você vê logo no primeiro e no segundo episódio. E mesmo assim eu escondi vários detalhes porque o que é legal realmente em Hunter x Hunter são as descobertas, são as incertezas, são aquelas situações em que você é pego junto com os personagens por algo inesperado e não é óbvio. Hunter x Hunter não segue uma cronologia óbvia do desenvolvimento do herói, não tem aquela linha que você sabe claramente o que vai acontecer. Assiste que você vai entender do que eu tô falando, continua assistindo porque principalmente a partir do segundo arco você vai começar, talvez como eu, ficar cada vez mais fissurado por esse universo, não vai conseguir parar de assistir, e aí você vai acabar os episódios e talvez você pegue o mangá e você fique junto com todos os outros fãs do mangá dizendo, por favor, Togashi, não para de escrever de novo. Falando em hiato, em adaptação de anime e do mangá, a adaptação de 2011, que foi até 2014, terminou mais ou menos no capítulo 339, o que corresponderia ao capítulo 339 do mangá, e hoje no mangá, a gente tem até o 360 e agora a gente deve avançar, espero que bastante, nos próximos meses. Mas o que significa que o anime não terminou tão atrás do que a gente tem do mangá até hoje. Ele fez um certo fechamento, ele não consegue completar tudo, porque, óbvio, várias histórias estão em aberto, mas ele ficou centrado em fechar uma questão central, ele não parece que foi cortado ao meio, não parece mesmo. Tá assistindo até aqui e ainda não se convenceu se você vai assistir Hunter x Hunter, assista, depois vem aqui e me conta, eu fico muito feliz quando vocês vêm aqui e falam, nossa, Gabi, assisti aquele anime, aquele filme que você indicou e gostei muito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, clica no botãozinho vermelho, vai lá pra você receber todos os próximos vídeos que saem toda semana. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou e compartilhar pros seus amigos, pros seus conhecidos, isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!